O governo definiu a taxa para fiscalização de empresas de apostas. O André Anelli está de volta e vai nos dizer como serão esses novos critérios para o pagamento. Anelli. Sim, David, a portaria publicada pelo governo por meio do Ministério da Fazenda regulamenta o recolhimento da taxa de fiscalização devida pela exploração comercial das apostas de cota fixa no país, aquelas chamadas bets, principalmente ligadas a apostas esportivas. As regras, que passaram a valer já na última sexta-feira, já no dia de ontem, determinam que a taxa de fiscalização vai ser aplicada de acordo com as faixas de valores destinados à cobertura de despesas de custeio e manutenção da empresa de apostas. O texto determina ainda que o pagamento deverá ocorrer até o dia 10 do mês seguinte ao da distribuição da premiação. Com o controle das operações financeiras, a Fazenda vai monitorar as transações em busca de identificação de atividades consideradas suspeitas. A regulamentação do chamado jogo responsável também determina que as bets cruzem os dados de apostas com a renda dos jogadores, de modo a evitar o superendividamento e o vício, além de outros problemas sociais, como até mesmo o suicídio. Em relação ao pagamento de outorgas que as empresas pagam para funcionar aqui no país, até o dia 19 de janeiro, o governo já havia recebido R$1,650 bilhões. David, Elisângela. Tá certo, Anelli, muito obrigado pelas suas informações. Já repasso aqui com a nossa bancada, José Maria Trindade e Diogo da Luz, porque o Anelli trouxe um ponto interessante, né, em relação ao endividamento das pessoas que realizam essas apostas. Recentemente a gente noticiou aqui na Jovem Pan que tinham pessoas simulando o próprio sequestro, ou seja, um falso sequestro, comunicando à polícia para conseguir realizar o pagamento das apostas feitas, porque contraíram dívidas e não conseguiam pagar e dessa forma recorriam a esse recurso que também é criminoso. Então, é uma medida acertada do governo, Zé Maria? Sim, olha, esse é um meio muito complexo. Eu conversei com vários setores da Câmara dos Deputados que me disseram o seguinte: não dá para proibir porque mesmo em regimes fechados a aposta corre solta, ou seja, é preciso controlar. E, à luz do dia, o governo pode pelo menos saber qual é a movimentação e como isso está sendo feito. Olha, cálculos que eu vi do Senado Federal, que foram enviados pelo Banco Central, indicam ali movimentação superior a 70 bilhões de reais. 70 bilhões de reais, isso é muito dinheiro. Há a ludomania, que é a doença, né, o vício em jogos, que distorce a realidade. O jogador tem a certeza, não é acho não, ele tem a certeza de que ele vai apostar e vai ganhar dinheiro. Não ganha. O jogo é chamado de imposto dos burros, porque não há como ganhar dinheiro em jogo. Quem ganha é a casa. Você pode ter uma vitória parcial aqui e perde ali. Qual é a conta do governo? É arrecadar, levar para o lado econômico, mas sabendo que as consequências voltam para o governo em custo social. Pois é, e felizmente nós temos a regulamentação e oficialização das apostas. Porque, como bem disse o Zé Maria, as pessoas apostam mesmo em regimes fechados, já que elas vão fazer muito melhor que seja dentro de regras claras e que paguem impostos. O melhor imposto a pagar, sem dúvida, é o das apostas, da loteria e assim por diante, porque é um imposto praticamente voluntário. A pessoa não precisa jogar, ela joga se quer. Agora, vamos ter problemas? Claro que vamos, mas não tínhamos antes? Tínhamos e muito maiores sem nenhum controle. E vale as pessoas perceberem, os governos abrirem os olhos e entenderem que os cassinos também existem e, enquanto ilegais, eles são muito mais nocivos.